Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Meu nome é Eliane e a palestra de hoje tem como tema discernimento na ação dos bons e maus espíritos. Então, todos nós, jovens, adultos, passamos uma boa parte da nossa vida tendo que optar por aquilo que é certo e pelo errado, entre o bem e o mal, mas principalmente pelo que nós consideramos como o bem e o que consideramos como mal. Tá? Apesar da longa permanência, e universalidade da questão, o que se considera certo e o que se considera errado muda ao longo de toda a história, segundo o nosso conceito ético de valores. Então, nosso conceito dos homens, o conceito humano, ele vai mudando de tempos em tempos. Tanto é que hoje a gente condena trabalhos escravos, a gente condena a violência contra as mulheres, a gente condena espancamento de crianças, de pessoas, de adultos, Mas muitas vezes, quer dizer assim, a maior parte do mundo não aceitam esse tipo de prática. Só que a gente já teve uma época em que a escravidão era normal, em que o espancamento de crianças, por conta de dizer que era a educação que se dava a elas, era considerado uma prática normal. Ou mesmo a violência contra as mulheres. Era assim, a mulher era uma propriedade do homem com a qual ela casava ou de quem ela era filha. Tá? Bom, mas nós temos uma consciência. Nós entendemos que nem sempre aquilo que era lícito naquela época era a melhor prática, ou seria o melhor. Como hoje, acontecem algumas coisas que a gente tem que analisar de acordo com a nossa consciência, se está correto ou não, mesmo que seja alguma coisa, vamos dizer assim, dentro das leis, e isso difere bastante no mundo oriental, no mundo ocidental, no mundo islâmico, Quer dizer, tudo isso tem as suas diferenças. Bom, a doutrina espírita, por outro lado, ela tem uma diferença. Ela é voltada ao aperfeiçoamento moral dos homens, baseado em leis imutáveis. Então, na doutrina espírita, a gente sabe que todas as leis ligadas ao aspecto moral, elas são imutáveis. Tá? Então, todos nós temos uma identidade, a gente normalmente é caracterizado por um conjunto de aspectos, assim, como o nosso nome, quem são os nossos pais, a profissão que nós escolhemos, tudo isso caracteriza quem nós somos, no mundo material, tá? Então, até o modo como a gente fala, como a gente se veste, como nós nos socializamos, como nós nos relacionamos com as outras pessoas e, acima de tudo, como nós nos comportamos perante não só as condições favoráveis, mas principalmente as condições desfavoráveis. Então, a gente chama de máscaras, A gente tem máscara, a gente tem mostra assim, uma personalidade de acordo com aquilo, de acordo com o momento, com a situação. Por exemplo, a maneira como você age na sua casa, na sua família, é diferente da maneira como você age no seu ambiente de trabalho, ou com amigos, ou com colegas, A gente chama isso de máscaras, quer dizer, a gente usa uma máscara para cada situação, para cada momento. Então, isso também é diferente com relação ao nosso espírito, O nosso espírito, ele não precisa dessas máscaras, ele tem uma unicidade, ele é quem ele é. Então, porque quando assim, tudo está bem pra gente, as coisas estão correndo fáceis, A gente está, tá tudo dando certo, então às vezes até falo, nossa, como você é meiga, como você é dócil, como você é calma, Mas quando as coisas começam a
ter problemas, né? Quando elas começam a se desestruturar na nossa vida, quando a gente começa a ter alguns desafios maiores, aí a gente mostra o nosso verdadeiro eu, né? Não sou tão calma, tão dócil, né? Tão boazinha. Então, esses são os nossos desafios diários, as verdadeiras provas que nós vamos ter que enfrentar. Fazemos parte da doutrina, e a nossa doutrina é uma doutrina reencarnacionista, que é a maneira mais justa, que a gente acredita, né, de entendermos as dificuldades pelas quais passamos. O palestrante, o Haroldo Dutra, ele conta diversas histórias a respeito do Chico Xavier. E uma dessas que ele contou, ele diz que o Chico tinha um amigo e que tinha um escritório de contabilidade. E esse amigo, né, chega um dia pela manhã para trabalhar lá no seu escritório, ele e seus funcionários, né, e encontram tudo destruído. Ou seja, haviam invadido lá o escritório dele, né, naquela época levaram máquina de escrever, calculadoras, esses objetos que eles poderiam vender, poderiam trocar, tal. E tudo aquilo que eles não conseguiram carregar, que não conseguiram levar, que nem portas, janelas, mesas, cadeiras, tal, eles destruíram. Ou seja, eles, né, roubaram o que puderam e destruíram o que não conseguiram levar. E essa pessoa, né, uma noite, né, naquele mesmo dia à noite, ele teve um encontro com o Chico e com um grupo de espíritas, né? Eles estavam trocando, eles sempre se reuniam e trocavam ideias, né? Estudavam, faziam estudos do Evangelho e tudo mais. E ele se encontrou nessa noite, era a noite do encontro. Ele vai, né, totalmente abatido. E o Chico olha para ele e diz assim: meu amigo, o que aconteceu, né, que você está tão abatido assim? Aí ele conta o ocorrido. E o Chico segura nas mãos dele, né? E ele está esperando o que ele vai dizer, né, para mim agora. E ele diz assim: olha, meu amigo, que bem nos faz quando a gente consegue devolver. Ou seja, né, o que será que aconteceu, né, em outras encarnações para que a gente tivesse esse resultado, né? Bom, então, se a gente entender que as leis naturais, as leis de Deus, são as verdadeiras para que a gente possa atingir a felicidade, então, se a gente seguir pelas leis naturais, a gente já tem aí uma boa orientação do que é certo, do que é errado, o que a gente pode fazer ou deixar de fazer, né? E a gente só se torna infeliz quando a gente se afasta dessas leis. Ou seja, sofrer, ele tem um sentido quando ele está ligado à resignação, quando ele está ligado a mudanças de hábitos, ou mesmo quando ele está ligado à nossa autotransformação, tá? Então, quando retornamos ao mundo espiritual, para evoluirmos, temos que lidar com as mazelas, né? Com os resgates, e ainda com a influência dos espíritos, incluindo aqueles que querem nos influenciar para o mal. Então, esses espíritos imperfeitos, eles são instrumentos destinados a provas, como a relação, provas assim, com relação à nossa fé, com relação à constância dos homens na prática do bem, né? Eles estão assim, nos dando oportunidade, né, para que a gente siga por esse caminho, para que a gente demonstre cada vez a nossa fé e cada vez mais também a prática do bem, tá? Então nós notamos que os espíritos, eles são atraídos um para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias por afinidade, né? Então eles só se ligam quando a gente tem uma afinidade. Até tem sentido dizer, né, aquele ditado que diz assim: dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és, né? Porque assim, né, se você está naquele grupo, praticamente você está sofrendo essas influências desse grupo. Se esse é um grupo do bem, você está sofrendo influências do bem. Se esse é um grupo do mal, você está sofrendo influências do mal. Então, a missão da espiritualidade, dos bons espíritos, é a de colocar os homens no bom caminho, no caminho certo.
Então nós temos escolha, mas a gente só vai ter aquilo que a gente escolher. Então se a gente escolher um caminho, né, a gente vai ter respostas daquele caminho. Se escolher um outro, né, vai ter respostas desse outro. A questão do livre-arbítrio, ele pode ser resumido assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Então, esse negócio de dizer assim, nossa, esse era o meu destino, essa, né, era a vida que foi escrita para mim, não tem sentido. A gente tem oportunidade de escolher sempre e de mudar sempre, né, as más escolhas e ir para o caminho das boas escolhas. Então, olha, sem o livre-arbítrio, o homem não teria, né, se a gente não tivesse essa oportunidade de ter o livre-arbítrio, a gente não teria nem culpa por praticar o mal e nem um mérito por praticar o bem. A gente seria assim, como fantoches, né? Olha, faz assim, né? E não teria essa escolha. Se a gente não tem essa escolha, a gente também não tem a oportunidade de crescer, tá? Com o nosso aprendizado. E também a gente não teria responsabilidade pelos nossos atos. Então, olha, se a gente cede à influência da matéria e tem dificuldades de enfrentar as provas que escolheu, né? Porque quando a gente está lá na erraticidade, a gente faz a escolha das nossas provas, a gente ainda assim não está sozinho. A gente tem sempre a assistência de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, né? Eles estão como assim, nossos guardiões, estão sempre nos orientando. Inclusive, quando a gente faz a oração, que é a oração do Pai Nosso, a gente pede, né, livrai-nos de todo o mal. Assim, olha, o ser humano, ele tem capacidade e liberdade para pensar, diferente de outros animais, que eles reagem às dificuldades sempre da mesma forma, sempre da mesma maneira. Então, quando tem uma situação, uma dificuldade, um obstáculo, ele já tem, né, vamos dizer assim, impresso nele, impregnado nele, a maneira de agir. Então, vou agir assim. E nós, seres humanos, não temos escolhas, certo? Então, isso, a gente não precisa executar o mesmo procedimento como eles fazem. E tem uma historinha que eu achei bastante interessante para ilustrar tudo isso, que é a história do prego e do martelo, né? Então tinha um homem que estava lá arrumando a sua casa, a sua sala, e ele resolveu pendurar um quadro na sala. Ele tinha um prego, mas não tinha um martelo. Aí ele falou assim, já sei, né? O meu vizinho tem um martelo, que às vezes eu ouço ele pregando aí as coisas, né? Vou pedir emprestado. Só que aí, né, ele gerou uma dúvida aí, né, no pensamento dele. E se o vizinho não quiser me emprestar o martelo? Bom, ontem, quando ele me cumprimentou, ele estava meio seco, assim, me cumprimentou secamente, né? Bom, pode ser que ele tivesse com pressa. Mas isso não devia ser só uma desculpa? Ele deve ter alguma coisa contra mim. E isso lá, ele elaborando esses pensamentos, né? Mas por que eu nunca fiz nada para ele? Bom, ele deve estar imaginando coisas. Se alguém quisesse emprestar alguma ferramenta minha, eu emprestaria imediatamente, não ia questionar nada. Então, por que ele não quer me emprestar um martelo? Como é que alguém pode recusar um simples favor desses a um semelhante? Gente dessa laia só complica a nossa vida. Na certa, ele imagina que eu dependo dele só porque ele tem um martelo. Mas agora chega, não vou mais, né, querer saber de desaforo. Aí ele foi lá no apartamento vizinho, tocou a campainha, o vizinho abriu a porta e antes que ele pudesse dizer bom dia, ele falou assim, quer saber? Pode ficar com o seu martelo, que eu não preciso disso. Então, a gente percebe que é uma história, né? Mas, na verdade, se a gente começar a ouvir os nossos pensamentos, quantas vezes a gente não faz isso? Não fica, né,
questionando as mesmas coisas e achando que a resposta da pessoa vai ser essa, né? E aí quando ele disser isso eu vou responder aquilo, a gente já vai preparando o discurso. Então, olha, coisas como acreditar que sabe que as pessoas estão pensando, a gente, assim, acreditar que você imagina o que as pessoas estão pensando, sem ter nenhuma evidência e não se basear na realidade, e sim em suposições, sem fundamento, que podem gerar um desconforto, insegurança, estresse e motivos que irão dificultar os nossos relacionamentos. Então, quando não questionamos as nossas ações, estamos agindo por padrões pré-estabelecidos, né? A gente já acha que tem que agir sempre daquela maneira. Então, de que nos serviria a inteligência se a gente invariavelmente se sentisse dominado, né, em todos os nossos atos pela força do destino, né? Então, de nada valeria você ter a inteligência se a gente não está utilizando, né? Então, todos os espíritos mais ou menos bons, todos os espíritos, assim, espíritos que podem ser mais ou menos bons, tá? Quando encarnados, eles constituem a espécie humana. E como o nosso mundo ele é ainda, né, bastante atrasado, aí estão a razão de nós termos assim tanta perversidade e também porque estamos mais suscetíveis às sugestões dos espíritos imperfeitos. Então a gente está dando mais, vamos dizer assim, mais passagem, mais ouvidos a esses espíritos imperfeitos, justamente por quê? Porque nós ainda estamos, né, numa situação de um mundo pouco evoluído, tá? Quanto mais nós nos elevamos, fazendo crescer a nossa força moral, mais nos afastamos dos maus espíritos e nos ligamos aos espíritos puros, aos espíritos superiores. Então, olha, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Então, não tem ódio nem aos homens, nem aos outros espíritos. Eles lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem animosidade, né, sem violência. Então, admite-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas, e se concluirá que tudo o que denote na linguagem dos espíritos falta de bondade e benignidade não pode provir de um bom espírito. Então, um bom espírito, ele, mesmo que ele tenha que falar, né, trazer mensagens desagradáveis, ele vai fazer de uma maneira que não vá chocar as pessoas ou que não vá, né, influenciá-las ou deixá-las, né, numa situação de depressão, tá? Então, olha, muitas vezes nos deixamos enganar quando os espíritos de ordem inferior se utilizam de nomes de espíritos que tiveram uma conduta moral, aqueles que tiveram aquela conduta ilibada, sabe? No nosso planeta. Por exemplo, mensagens de São Paulo, mensagens de Santo Agostinho, né? Da Virgem Maria, de Jesus. Então, muitas vezes, o médium que recebe essa mensagem, ele, às vezes por orgulho, às vezes por fascinação, ele acaba por aceitar ideias levianas. Por exemplo, ideias ligadas à vingança ou ao poder, né? E acaba colocando assim como mensagem correta, né, desses espíritos superiores, ele acaba colocando como uma mensagem desses espíritos. Mas, na verdade, o que teria que acontecer? Ficar, né, questionando para saber se realmente não é um espírito inferior que está se fazendo passar por um espírito superior. Tá? Então, mesmo as mensagens escritas, elas às vezes enganam pela letra, pela assinatura, né? Então, precisaria ser sempre uma pessoa que estivesse, né, numa formação de pesquisar para saber se essa mensagem é correta. Um bom espírito, ele sempre utilizará de mensagens polidas, profundas, sérias, e a linguagem dos espíritos,
está sempre em relação ao grau de elevação a que tenham chegado. Então, né, mesmo que sejam espíritos bons, então vai depender do grau que ele está, né, na escala de elevação aí para trazer as nossas mensagens, para trazer as mensagens para a gente. Só que, assim, um espírito superior, um bom espírito, ele nunca vai trazer uma mensagem de fofoca ou de coisas assim, né, de baixo nível, tá certo? Ele sempre vai trazer coisas que realmente venham nos auxiliar no nosso dia a dia. Os bons espíritos, eles só dizem aquilo que eles sabem e eles se calam ou confessam que ignoram, né, quando eles não sabem. E os maus espíritos, eles falam tudo, né, que vier pela frente, tá? Sem se preocuparem com a verdade. A linguagem, ela sempre revela a sua procedência, quer pelos pensamentos que ela exprime, quer pela forma, e ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, então, né, bastará que o médium converse com ele algum tempo para que ele tenha realmente essa resposta. Os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas, e se concluirá que tudo que denote na linguagem dos espíritos falta de bondade, não pode provir de um bom espírito. Então pode ser um espírito bom quando ele é afável, quando ele tem conhecimentos, mesmo que ele tenha conhecimentos limitados, né? Ele pode ser um bom espírito, vai depender da mensagem que ele está nos orientando. Agora, pode ser que um outro mais inteligente, mais instruído, não tenha o mesmo grau de moralidade, né? Então, que denotaria não ser um espírito superior, tá? Então, olha, um espírito mentiroso, ele irá se afastar quando ele começa a ser questionado, porque ele vai entender que não vai poder conseguir o seu intento com aquele médium. Então, ele não tem outro critério senão o bom senso, tá? Então, a gente pesquisar. A comunicação entre os espíritos desencarnados com os encarnados se dá pela expressão, pelo pensamento, né? Então, isso que acontece na maioria das vezes conosco. Por isso é tão importante o autoconhecimento, para a gente verificar a qualidade dos nossos pensamentos, né? Que nem o rapaz lá do martelo, né? Ele se ele tivesse vigiando os pensamentos dele, ele já não estaria, né, fazendo toda essa, vamos dizer assim, toda essa trajetória, né? Bom, só quando a gente deseja o mal de alguém é que os espíritos imperfeitos se aproximam. Então, logo, uma legião deles se sentirão atraídos pelo nosso pensamento, quando a gente está, né, pensamento mais rebaixado. Então, veja bem se nós não damos abertura a maus pensamentos, e eles não terão como se aproximar, não terão poder sobre nós. Então, se vigiarmos o desejo que temos em relação às pessoas, substituirmos os pensamentos ruins por outros bons de melhor qualidade, criaremos uma barreira não dando vazão aos espíritos inferiores. Então, na nossa trajetória diária, temos muitas oportunidades de ficarmos bravos e irados, né? Com quem nos relacionamos, por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade. Então, alguém que nos atrapalhou de uma certa maneira o nosso caminho, às vezes no trabalho, às vezes no trânsito, né? Logo a gente já vai pensar de uma maneira negativa com relação a essa pessoa. Mas a gente tem que cuidar, porque o reflexo desse pensamento sempre volta para nós, tá? As pessoas, às vezes, elas entram em umas paranoias assim, né? Querendo ser aceito, querendo ser defendido, querendo sempre que as suas ideias sejam acatadas, as opiniões. E quando isso não ocorre, então já achamos assim que ninguém nos considera, que ninguém gosta de nós, né? Então, olha, a nossa consciência, na nossa consciência estão contidas todas essas leis morais, tá? As leis divinas.
todos continuamos nessa busca do bem contra o mal e recebemos assim sempre um sinal de alerta. E nós temos, não podemos esquecer que nós temos um conselheiro precioso que são os nossos mentores, né? Então a nossa conduta moral, ela se dá pelo que se pensa, pelo que a gente faz e pelo que a gente fala. E existem chances de percebermos se estamos no caminho certo, porque assim, entre o pensamento e a palavra tem como se fosse um abismo, assim, né? Então, uma pessoa que consegue falar muito rapidamente, que nem o Enéas, né? Que algumas pessoas vão se lembrar que ele falava muito rápido e tal. Uma pessoa que consegue falar tão rápido quanto ele, consegue proferir 170 palavras por minuto. E uma pessoa, em contrapartida, a gente consegue pensar num conteúdo de 3.000 palavras nesse mesmo espaço de tempo, tá? Então, nós temos assim um tempo considerável entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz e aquilo que a gente fala, né? Então, dá para a gente, né, pensar bem e elaborar uma resposta, né, que não digo uma resposta mentirosa, nada disso, mas uma resposta de uma maneira que não vá afetar a pessoa, né, com relação à sua dignidade, à sua maneira de encarar. A gente pode dosar as nossas palavras, né? Então, olha, portanto, neutralizar o poder dos espíritos inferiores e moldar o nosso caminho praticando sempre o bem e mantendo sempre a nossa fé em Deus. Muito obrigada.